Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O título do vídeo de hoje é Mensageiros dos Orixás Caboclos. O orixá, o que a gente entende como orixá, é uma força da natureza, é um espírito superior, um espírito puro. Então, normalmente na Umbanda, orixá não baixa. Na maioria dos segmentos de Umbanda, eu fiz um vídeo sobre várias Umbandas numa só Umbanda, e lá vocês vão ver quantas Umbandas, quantos segmentos tem dentro dessa nossa religião. Então, na maioria das Umbandas, o orixá não baixa. O orixá, ele se manifesta só nos cultos de nação, naqueles cultos de nação puro, tipo o candomblé, o batuque. Na Umbanda, quem incorpora nos médiuns são os mensageiros dos orixás. Mensageiros ou falangeiros dos orixás. Estes sim são espíritos que têm já algum grau de evolução e eles se manifestam nos médiuns de Umbanda para dar conselhos para os consulentes e para desmanchar trabalhos e fazer trabalhos espirituais. Nos guias de Umbanda eles desmancham trabalhos negativos e curam pessoas, fazem trabalhos para curar pessoas, para ajudar pessoas. E são as características dos guias de Umbanda. Normalmente, eles dão conselhos. E a partir dos conselhos as pessoas conseguem equilibrar as suas vidas, mudarem as suas atitudes e melhorarem. Bom, hoje vamos falar sobre caboclos. O que são caboclos? Na verdade, esses espíritos, esses guias espirituais, eles usam, em sua maioria, uma roupagem de caboclo, ou seja, eles moldam o seu perispírito na forma de um caboclo, de um índio. Mas nem todos aqueles espíritos que se identificam como caboclos, eu posso dizer até que a grande maioria nem tenha encarnado, nem tenha tido nenhuma encarnação como um índio, nem brasileiro, nem de outro lugar. Mas eles usam essa roupagem, ou seja, eles moldam o seu perispírito na forma de um caboclo para poder se apresentar no ritual da Umbanda. Bom, porque o ritual da Umbanda, originalmente, ele é composto de 3 entidades. São 3 entidades principais que se manifestam na Umbanda. A primeira são os caboclos. Se a gente for lembrar lá da fundação da Umbanda, a gente sabe que o caboclo da Sete Encruzilhada, ele foi o fundador da Umbanda, então ele foi a primeira entidade a se manifestar no ritual de Umbanda que ele mesmo criou. A segunda entidade que forma a tríade de entidades que se manifestam na Umbanda são os pretos velhos. E a terceira, que forma a tríade de entidades que se manifestam na Umbanda, são as crianças, algumas pessoas chamam de erês. Aí voltando aos caboclos novamente. Bom, os caboclos, como eu já falei, são espíritos que têm uma evolução significativa, têm luz, e eles se manifestam nos médiuns para atender os consulentes. Esses espíritos, eles não necessariamente tiveram uma encarnação como caboclos, muito menos como caboclos brasileiros, que vieram aqui no Brasil antes do Brasil ser colonizado. Mas eles usam essa roupagem. Isso se chama roupagem fluídica. Eles moldam o seu perispírito na forma daquele guia
de um caboclo, de um preto velho ou de uma criança, de um herê, para poder se adaptar ao ritual da Umbanda. E o que significa esse arquétipo? Cada arquétipo da tríade de entidades que baixam na Umbanda tem um significado. Os caboclos, eles têm um significado. Os caboclos significam simplicidade e fortaleza, assim como os pretos velhos significam humildade e sabedoria, e as crianças significam pureza e alegria. Então, todo o processo se dá em cima desse arquétipo. A Umbanda trabalha, primeiramente, originalmente, com essas três entidades que se manifestam sob esse arquétipo. E, normalmente, eu posso dizer que, em sua grande maioria, os espíritos que têm permissão para trabalhar no ritual de Umbanda modificam o seu perispírito, moldam o seu perispírito numa dessas três formas, inicialmente numa dessas três formas. Existem outros arquétipos de Umbanda que a gente conhece como Exus, Bombogiras, Baianos, Ciganos, mas isso fica para um outro vídeo. Hoje vamos falar só de caboclos. O caboclo, quando ele incorpora no terreiro de Umbanda, ele se manifesta através de um médium de Umbanda, e a primeira coisa que ele faz é se identificar. Quando o médium está pronto, quando o médium já está desenvolvido, o espírito dá a sua comunicação e ele se apresenta, ele se identifica. Essa identificação, normalmente o pessoal chama de quê? De prática. Tá? E o que acontece nessa prática? Nessa prática, ele mostra qual é o seu arquétipo, ou seja, se ele é um caboclo, se ele é um preto velho, ou se ele é uma criança ou herê. Criança e herê é a mesma coisa, para nós aqui da Umbanda. E ele dá um nome e um sobrenome. Então, o nome, no caso, é o nome do caboclo. Por exemplo, Caboclo Pena Branca. Então, caboclo é o arquétipo. O Pena Branca é o nome. Vamos imaginar, Pena Branca das Matas. Então, das Matas é o sobrenome. Ou algumas pessoas chamam de passagem ou de vibratória ou vibração da entidade. A partir dessa vibração, a partir da identificação dessa vibração ou desse sobrenome, é possível saber por antecedência qual orixá para qual orixá ele trabalha. Ou seja, normalmente acontece assim, eu vou dar um exemplo. Caboclo Pena Branca das Matas. Então, o arquétipo é caboclo. O nome é Pena Branca. Esse nome tem um significado. Cada nome de caboclo tem um significado na Umbanda. E das matas quer dizer que ele pode ser enviado, pode trabalhar sob a luz do orixá Oxóssi. E assim sucessivamente. Por exemplo, Pena Branca, caboclo Pena Branca da Marola. Então, o arquétipo já está dizendo, é um caboclo. Nome, Pena Branca, da Marola. Da Marola quer dizer do mar. Então, ele pode ser enviado, trabalhar, sendo sustentado pela vibração, pela linha de Iemanjá. Então, é fundamental que na prática, eu acredito que na maioria dos terreiros exijam prática, eu não sei nos outros, como eu falo, eu só sei daqui da minha casa, daquilo que eu aprendi, mas normalmente nos terreiros, a entidade se manifesta no médium e começa a se apresentar. Então, ele dá o arquétipo, se ele é um caboclo, um preto velho, uma criança, um Exu, uma bombogira, o nome e o sobrenome, a passagem ou a vibração. A partir do conhecimento dessa vibração, desse sobrenome, já é possível saber qual o orixá, para qual orixá ou para qual linha de Umbanda ele trabalha. Um outro exemplo, para facilitar mais. Caboclo, Pena Branca do Fogo. Arquétipo, caboclo. Pena Branca, nome do caboclo. E do fogo, acredita-se normalmente que seja enviado de Xangô. Aí, dependendo do segmento de Umbanda, pode dizer que ele é enviado do orixá Xangô
ou ele vem da linha de Xangô, porque na Umbanda existe essa divisão de 7 linhas. Algumas pessoas acham, alguns autores acham que existem mais linhas, outras pessoas falam que os caboclos estão vinculados aos orixás e não às linhas, mas isso aí independe, como eu falei, são várias Umbandas dentro de uma só Umbanda. Aqui na nossa casa, eles se identificam por linhas. Então, a Umbanda, normalmente, ela é constituída de 7 linhas. Vou dar um exemplo. Quando a gente pensa em Umbanda esotérica, por exemplo. Então, pela Umbanda esotérica, a gente tem 7 linhas. A primeira linha de Oxalá, linha de Iemanjá, linha de Iori, que normalmente o pessoal conhece como linha de Cosme e Damião, ou linha de Oxum. Algumas pessoas atribuem o orixá Oxum como o cuidador, como o responsável pela linha de Cosme e Damião. Depois vem linha de Xangô, linha de Ogum, linha de Oxóssi e linha de Yorimá ou Obaluaê, linha de Obaluaê, linha das almas. Então, o caboclo que vem enviado de Iemanjá, vamos imaginar, o caboclo pena branca, ele vem enviado de Iemanjá, ele se manifesta no médium, no terreiro, ele se apresenta antes de começar o trabalho dele, antes de dar a consulta, de desmanchar algum trabalho, de fazer alguma cura, dar algum conselho. Então ele tem por obrigação, aquele espírito, no ritual de Umbanda, ele tem por obrigação se apresentar. Normalmente ele se dirige na frente do Gongá, e ali na frente do Gongá ele dá a prática. Então ele vai falar na prática arquétipo, porque ele é um caboclo, então ele vai dizer que eu sou o caboclo pena branca do mar. Então, o arquétipo é caboclo, pena branca é o nome do caboclo, e do mar, no caso, é a vibração. Então ele é enviado, isso quer dizer que ele é enviado de Iemanjá. Está registrado em alguns segmentos que as linhas são compostas de orixás. As linhas de Umbanda são compostas de 1, 2 ou até mais orixás. Por exemplo, a linha de Iemanjá mesmo, na linha de Iemanjá a gente tem, normalmente pela Umbanda esotérica, como exemplo, tá, gente? Não quer dizer que aqui na nossa casa, aqui na Tenda de Caridade Caboclo Pena Branca, a gente utiliza o ritual da Umbanda esotérica. Não, eu utilizo uma parte do ritual da Umbanda esotérica. Nem tudo aqui é Umbanda esotérica. Então, na linha de Iemanjá, segundo foi escrito lá pelo Preto Velho Pai Guiné e pelo W.W. Mate Silva, então na linha de Iemanjá tem Iemanjá e todas as Iabas, ou seja, Oxum, Nanabruquê e Iansã. Então ali naquela linha de Iemanjá, estão todas as orixás femininas. Isso é uma característica do segmento da Umbanda esotérica. Nem todos os segmentos, nem todas as Umbandas têm esse tipo de entendimento, vamos dizer assim. Bom, então ficou bem claro isso aí. Eu espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou, vocês coloquem aí no comentário as suas dúvidas. Então, nós temos o arquétipo, ou seja, o arquétipo é basicamente a tríade das entidades que se manifestam, tá? Então, a tríade original da Umbanda ela é composta por caboclos, pretos velhos e crianças. Isso é a tríade. E o arquétipo. Uma coisa que é importante é o seguinte: uma entidade, quando ela vem sob um arquétipo, ela tem necessariamente que irradiar aquele arquétipo. Então, o caboclo, quando se manifesta na Umbanda, ele tem como prioridade, vou dizer assim, a prioridade, ele tem essa característica, que é simplicidade e fortaleza. Ele tem que, a partir da comunicação que ele dá, ele tem que expressar simplicidade e fortaleza. Pujança, que normalmente as pessoas chamam de pujança, aquela força interior. Assim também são as outras entidades dos outros arquétipos. O preto velho, ele quando se manifesta, ele tem que manifestar na sua comunicação a humildade e a sabedoria. E a criança, como todo mundo sabe, automaticamente quando o médium incorpora, quando o médium recebe o espírito do herê da criança,
ele já vai se atirar no chão, ele vai começar a brincar. Então já entra a questão da pureza e principalmente da alegria. Gente, estamos chegando ao fim. Quem gostou do vídeo, por favor, dá o seu like aí para ajudar o nosso canal. Compartilha nas suas redes sociais, no Facebook e no WhatsApp, se você gostou. Se você acha que esse vídeo tem informações que vão servir para outras pessoas, compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook e inscrevam-se no nosso canal. Quanto mais gente tiver, melhor, mais a gente tem vontade de gravar novos vídeos, responder perguntas para vocês. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.